Oi, pessoal! Bom, na nossa aula de geografia dessa quinta-feira, dia 23, nós vamos dar continuidade na página 346, nas atividades finais do nosso capítulo, tá? Então, a gente vai retomar um pouquinho sobre tudo que a gente viu nele. Bom, na página 346, vocês têm um poema ali que se chama A Rua Diferente. Então, vocês vão fazer a leitura desse poema e vão responder as questões A, B e C, que são referentes a esse poema aí de cima, tá bom? Então, isso aqui é tranquilo para vocês fazerem. A questão número 2, nós temos algumas fotografias de algumas ruas e alguns bairros diferentes uns dos outros, olha lá. Então, nós temos a primeira imagem de São Paulo. Essa imagem foi tirada lá de uma avenida que se chama Avenida Paulista, uma avenida bem conhecida lá em São Paulo. Depois nós temos uma outra imagem de Nova York. Depois, na imagem de baixo, uma aldeia rural. E, por último, uma imagem de Londres. Então, percebam que são ruas e avenidas, ou bairros ali, né, no caso da aldeia, porém tem características diferentes. Você vai responder a questão A e B. Também a letra E é mais pessoal, perguntando se a rua onde você mora se parece com algumas das ruas das imagens e o que você observa de semelhante. Depois, semelhante é o que é parecido, tá, gente? Depois, na letra B, tá perguntando se você conhece alguma rua diferente das retratadas nas fotografias e o que elas têm de diferente. Depois, na página 348, tem algumas perguntinhas mais pessoais, referentes a onde você mora. Então, na letra 3, nossa, gente, desculpa. Na número 3, vocês vão circular as palavras que explicam como é a rua onde você mora. Na questão 4, vocês vão pintar os quadradinhos das frases que apresentam características da rua da sua escola. E na questão 5, vocês vão responder se o bairro onde sua escola está localizada é o mesmo bairro onde você mora, se é um bairro perto do bairro onde você mora ou se é distante do bairro onde você mora, tá? Aí pode fazer um X. Então, a primeira você circula, a questão 3 vocês circulem, na questão 4 vocês pintem e na questão 5 vocês podem marcar com um X. Agora, na página 349, a gente vai voltar um pouquinho sobre os tipos de visões. Lembrando que nós temos 3 tipos, a visão frontal, a visão vertical e a visão oblíqua. Quando eu vejo um objeto ou um elemento pelo ponto de vista frontal, significa que eu estou vendo a frente dele, tá? Quando eu vejo pelo ponto de vista vertical, significa que eu vejo de cima para baixo. Eu vejo ele como se eu estivesse em cima, só vejo só a parte de cima desse elemento. E numa visão oblíqua, é uma visão tanto da parte de cima quanto do lado, tá? Como se eu tivesse posicionado em uma visão de cima, eu consigo ver a parte de cima e do lado do objeto, do elemento ou da paisagem. Então, vocês vão colocar o nome dos pontos de vista que melhor se encaixam e depois registrar a diferença que você observa entre cada um deles, beleza? Então, dando sequência até a página ali, 350 agora, tem uma tirinha para vocês lerem e responderem as questões. São questões relacionadas ali, a tirinha. Depois a questão 8 e a questão 9 é mais pessoal. Na questão 8 você tem que dar um ponto de referência que você utilizaria para explicar onde fica a sua casa. Lembrando que pontos de referência são elementos, estabelecimentos, lugares conhecidos que a gente usa eles para facilitar a procura, né, de um endereço. Então, por exemplo, lembra que na aula anterior de geografia eu falei para vocês que a nossa escola Elite fica próximo ao supermercado Cidade Canção, ao Lagaratimbó, a Panificadora Real, a Praça Miguel Rossafa, porque são elementos conhecidos por várias pessoas. Então, fica mais fácil de eu usar esses elementos como um ponto de referência para facilitar a localização da minha escola, que fica próxima a tudo isso. Aí, depois, na questão 9, você vai responder se no bairro onde fica a sua escola, quais são os pontos de referência mais conhecidos? Eita, acabei de falar isso, hein? A resposta já tá aí para vocês.
Depois, na questão 10, vocês vão fazer um caminho. O Torugo vai à escola, mas antes ele precisa passar pela banca de frutas e pela padaria. Trace o caminho que Torugo deve fazer. Então, o destino final é a escola, né? Mas antes ele tem que passar pela banca de frutas e pela padaria. Então, qual será o melhor caminho para ele percorrer? Vocês façam o caminho aí, depois vocês vão responder. Qual estabelecimento está mais perto da casa de Torugo e qual construção está mais longe da casa de Torugo, tá bom? Depois ali nós temos uma imagem de um estádio. Olha só, é uma fotografia aérea com uma perspectiva de uma visão oblíqua. Por que oblíqua? Percebam que eu vejo tanto a parte de cima quanto os lados dessa construção, tá? Então, por isso que ela tem essa visão oblíqua. Quais elementos podem ser vistos na foto aérea? O que a gente consegue ver nessa foto, além desse estádio, tá? Então, você vai descrever quais são esses elementos que a gente consegue perceber. Depois, vocês vão fazer na questão B uma planta para representar a paisagem da fotografia. Crie uma legenda para explicar o significado dos símbolos presentes em sua planta. Então, essa daqui, o que vocês vão fazer? Lembrando que planta é aquela representação que a gente faz de um lugar ou de algo com uma visão vertical, que eu vejo isso de cima para baixo. Então, vocês vão se basear nessa imagem desse estádio, né? E vocês vão representar esse mesmo local, só que com outro tipo de visão, como se vocês estivessem vendo ele de cima para baixo, tá? Então, como seria? Aí vocês vão fazer legendas. Legendas são aquelas informações que ficam do lado, representadas muitas vezes por cores ou símbolos, que aí você consegue olhar no desenho, na representação e ver onde fica tal coisa, por que cor que está sendo representada, por exemplo, tá? E aí na página 353, vocês vão procurar 6 pontos de referências que estão faltando na ilustração do bairro do Theo. Então, aí dando continuidade, depois nós vamos para o relembrando, que são pontos de vista também. E, esse daqui eu acho que é atividade de conclusão, de final de conteúdo, é isso. Ali, vocês vão colocar o nome dos pontos de vista, né? Tipo de visão. E aqui embaixo... não, gente, perdão, não é os pontos de vista, não. Aqui primeiro parecia. Vocês vão completar com as palavrinhas lá embaixo. O que é uma rua ali? O que é um bairro? O que é uma planta? E o que é uma foto aérea, tá? Então, é para completar com essas informações aí da página 355. Depois, na próxima aula, eu vou entrar para fazer a correção dessas atividades, tá bom? Ao vivo com vocês, mas também vou deixar disponível o gabarito e esse vídeo aqui explicando.